Vários acontecimentos agitaram tremendamente este dia, sobretudo por causa da repercussão que já está chegando às pessoas de todo mundo, da parada, da cerimônia, da festa dos 80 anos de celebração do fim da Segunda Guerra Mundial. E as celebrações chinesas são simplesmente fantásticas e impressionantes. Eu vou falar alguma coisa sobre isto e também aqui no Brasil o assunto do dia é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos tratar desses e de outros assuntos no vídeo de hoje. Sobre o julgamento, veja, o advogado principal de Bolsonaro em nenhum momento negou a existência de um golpe ou de uma trama criminosa para assassinar diversas personalidades políticas. Tem um nome lá, acho que é punhal verde e amarelo, alguma coisa do tipo. A estratégia do advogado consistiu até agora em negar qualquer participação de Jair Bolsonaro na conspiração. Portanto, admite-se abertamente que houve uma conspiração, mas que ele não teria nenhum tipo de participação. Talvez não soubesse mesmo de nada, é o que ele tem dito, né? Olha só uma tradução feita por um amigo meu do discurso de Xi Jinping ontem, né? A história nos adverte de que o destino da humanidade está interligado. Somente tratando-se mutuamente com igualdade, convivendo em harmonia e ajudando-se uns aos outros, as nações e povos do mundo poderão manter a segurança comum. Hoje a humanidade enfrenta novamente uma escolha entre paz e guerra, diálogo e confronto, ganhos mútuos e jogos de soma zero. O povo chinês permanece firmemente ao lado da justiça, da história. Compare isso daí com as ameaças, as bravatas, a linguagem chula, os jargões trumpistas, ou daqueles tipos lá europeus também, que estão sempre menosprezando os outros com soberba. Então é importante mencionar, né? E nos deixou aí um grande cara do jornalismo, hein? Minocarta foi um grande cara do jornalismo, como poucos. Me chamou a atenção aí um vídeo de um rapaz bastante perspicaz e tocou na ferida, né? Ele fez um vídeo sobre o crescimento dos grupos neonazistas no Brasil. Tem exatamente este nome, o vídeo. O crescimento dos grupos neonazistas no Brasil. Não deixem de assistir este vídeo. Aqueles que me seguem no Facebook vão encontrar lá, né, na minha página, né? É uma praga, né, o neonazismo. E tem muito desavisado que nega o óbvio, né, que realmente esses grupos existem, estão espalhados aí por muitos lugares, sobretudo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Bom, então vamos ficar atento, hein? Não deixe de assistir este vídeo. Um outro vídeo também que eu assisti foi a Tabata Amaral no Flow, né? No Flow, né? Uma frase que também chegou aqui: o bolsonarismo é um mar de ignorância e a esquerda é um oceano de soberba, né? Bom, parece que o mundo está entrando numa nova fase, né? E parece que ninguém sequer percebeu, né? Veja, o desfile militar chinês de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial simplesmente humilhou o Pentágono. O desfile feito lá nos Estados Unidos, bom, sinceramente, é de dar pena, né? O Trump está louco, né? Louco da vida. Ele sequer foi convidado lá para o desfile chinês, né? É uma coisa absolutamente impressionante, a grandeza, a ordem, a disciplina, a limpeza, a perfeição do desfile na China, né? Bom, a Índia, a China e a Rússia estão agora unidas. Xi Jinping propõe aí uma nova governança global, né? Que foi o que há pouco eu li um pequeno trecho, né? A OCS, a Organização de Cooperação de Xangai, recebe novos membros e por aí vai, né? O Brasil ainda não está nesse jogo, né?
O Brasil ainda dorme em berço esplêndido, está tentando lavar a roupa suja aqui dentro de casa, né? Um outro vídeo também importante é o do canal Arte da Guerra. O título é China consolida a era dos exércitos hiperindustrializados. A guerra entra em outro nível. A nossa presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, estava lá na cerimônia, no desfile, né? Uma frase aqui: amadores procuram o sol e são devorados. O poder reside nas sombras. As pessoas que nós vemos, que estão na grande mídia, não são as que de fato detêm o poder, né? Olha só, voltando ao assunto do julgamento, né? A imprensa, de maneira geral, está a favor da condenação política de Jair Bolsonaro. Aposta numa retomada da velha direita tradicional. Na condenação de Lula foi a mesma coisa. Se esses julgamentos de presidentes, veja, Collor, Dilma, Lula, Bolsonaro, não sei se o Temer também foi julgado, são bons para a democracia, talvez sejam bons para a elite, a pátria, né, financeirista que submeteu o Brasil e o próprio governo brasileiro aos ditames dos grandes banqueiros internacionais. Se esses julgamentos são bons para a democracia, ninguém sabe, né? A grande novidade é general no banco dos réus. Veja, as Forças Armadas devem entregar algum general para Cristo, hein? Ou já entregaram lá, né? Um que está preso, né, no QG lá, numa prisão do Estado-Maior, né? O Braga Neto, né? Bom, então eles entregam aí um general, ou como se diz, entrega o anel para não perder os dedos e segue o expediente, né? E o voto impresso seria a solução para o Brasil? O voto impresso fez muita falta aqui, né? Não que ele seja infalível. Por exemplo, o Maduro foi recentemente eleito pelo sistema do voto impresso, né? E a sua reeleição é, com razão, frequentemente questionada. Quer dizer que o voto impresso não garante nada, né? Os bolsonaristas exigiram uma maior transparência no escrutínio, né? Talvez uma maior transparência deveria se dar, né, para que não se pudesse ficar aí bradando, né? Ou os bolsonaristas foram tratados com soberba, né? De certo que marcaram posição e questionaram o resultado, que era de se esperar que eles fossem fazê-lo, né? O Brasil não tem a menor possibilidade de decolar, né? Enquanto tiver esta briga, enquanto ela não for solucionada, porque você não tem unidade mínima nacional para um projeto de desenvolvimento. O Brasil pode até melhorar, mas por inércia, e não por mérito ou por método. Como diz a canção, né? Enquanto eu andar distraído, a vida vai me proteger, né? Veja, quem começou essa coisa do nós contra eles foi o próprio PT, né? Ele começou essa porcaria, então agora ele não tem do que reclamar, né? Ele vai ter que conviver com isso ainda. Sabe Deus por quanto tempo, né? Veja, mas eu tenho dito aqui no meu canal, a direita entreguista não é solução de nada. Nós precisaríamos de uma direita brasileira, né? Direita a serviço de Washington e Tel Aviv, veja, ninguém merece isso daí. Exceto a classe que vive de Bitcoin, que vive de renda e que quer privatizar tudo, né? Quer privatizar tudo. Veja, a argumentação direitista aí, que começou lá com nós contra eles, né? A argumentação direitista é nós puros e cheirosos contra eles maus e fedorentos. Veja, isso justifica a juristocracia atual. É justamente parte desse crescimento enorme aí do STF é por causa justamente dessa dicotomia, dessa polarização. Mas veja, há que se dizer, boa parte dos nossos problemas aqui vem da contínua interferência dos Estados Unidos aqui, né? Nós estamos em plena juristocracia, né? Veja, o STF ele atua como poder moderador, prerrogativa que era exclusiva do imperador, né? Lá nos bons tempos do Dom Pedro II. Né? O poder dos ministros supremos está acima do voto popular, acima dos outros poderes. Justifica-se nos direitos humanos, no positivismo jurídico, na polarização em curso. O país polarizado merece
merece juristocracia, né? Há que se dizer. Sendo a Constituição de 88 a lei maior e o STF o seu guardião, é bobagem afirmar que o STF está usurpando a Constituição, como tem muita gente de direita e de extremo direita que defende isso daí. Veja, nós teríamos antes de reformar os três poderes e estabelecer a função e o escopo do poder moderador, porque ele existe, hein? O mesmo STF que acatou a prisão de Lula e depois ele desacatou, né, determinará a prisão de Jair Bolsonaro. Pouco importa a briga do Tico contra o Teco, né? De certa forma, repito, nós merecemos a juristocracia, uma vez que somos incapazes de dialogar com a oposição de uma forma civilizada e construtiva, né? E, repito, a contínua interferência do Império Estadunidense por aqui teve o seu papel na atual juristocracia em curso. Veja, ainda que nós tenhamos aí uma nova Constituinte, se é que isso vai ocorrer agora, depois ou muito depois, essa determinação virá do próprio STF. Uma vez que o Congresso atual lhe está subordinado ou de rabo preso, né? E agora eles estão lá, antes do término do julgamento, estão armando lá, com a ajuda do Tarcísio, uma anistia. Eu já falei sobre isso, né? Veja, se você está armando uma anistia antes do término do julgamento, você está admitindo culpa, né? Complicado assim, né? Pouca gente lembra que antes de Pelé ser rei, havia um outro nascimento. Veja, então já vamos para a segunda parte do nosso vídeo, né? Lembrando aqui, né, um pouquinho de cultura brasileira, né? O João Ramos do Nascimento, Dondinho, nasceu em Minas. Correu atrás do sonho de ser jogador. Ele era centroavante, tinha um talento raro, o jogo aéreo. A lenda diz que em um único jogo, Dondinho marcou 5 gols de cabeça. Ele jogava pelo Atlético Mineiro, depois foi pelo interior paulista. Portanto, ele foi um jogador profissional. Pai do nosso Edson, né? Jogou também no Bauru Atlético Clube. Mas acabou lesionando o joelho, interrompeu uma carreira e tanto pela frente. Então o Dondinho entrou para a história de uma outra forma, né? Foi ele que ensinou o filho a dominar a bola descalço nas ruas de Bauru. E o Pelé sempre contou que a técnica e a disciplina e até o amor pelo futebol vinham de seu pai. Bom, o Dondinho pode não ter sido um craque consagrado, mas foi a raiz do maior de todos, hein? Um homem simples que, ao não realizar seu próprio sonho, acabou dando ao mundo um rei, hein? Então, a nossa homenagem aí ao Dondinho. Eu estava assistindo ontem o vídeo lá do canal Geoforça, do Rubem, e o Carlos Velasco liderava lá junto com o Rafael Machado. Em algum momento ele falou sobre a nova república. Então me chamou a atenção, ele falou, a nova república é pior do que a velha república. E fez toda uma análise sobre as várias repúblicas. Parece que nós já tivemos 6 repúblicas, né? Desde que este país virou republicano, né? E continua essa história aí de fintechs lavando dinheiro do narcotráfico. Ora, lava-se dinheiro do narcotráfico em escritórios da Faria Lima há muitos anos. Antes era na Avenida Paulista, né? A única mudança, a única novidade é o modo de lavar, usando fintech, mas é a mesma coisa, la même chose, né? Os políticos são os verdadeiros chefes aí dessa história, né? E enquanto tiver essa briga, né? Essa briga aí na política nacional, como é que fica o salário mínimo, hein? Do povo trabalhador, que é o que realmente importa, né? Veja, aí pessoas vêm falar que não há liberdade na China, ou na Rússia, ou no Irã, essa bobajada, né? Pregada aí por essa mentalidade da Guerra Fria. Veja, falar em liberdade para um povo que vive com R$ 1.400 por mês, veja, é um soco na nuca, né? Veja, a COFCO, chinesa, a COFCO chinesa vai investir 285 milhões de dólares no Porto de Santos, em um terminal. As obras já iniciadas. Significa maior rapidez no transporte de grãos vindos do Centro-Oeste para a Ásia. E uma preocupação para os concorrentes aí da soja brasileira, no país do Tio Sam, né?
As perdas das exportações dos Estados Unidos para a China, por exemplo, de soja e milho, chegam à casa das dezenas de bilhões de dólares, hein? Pessoal, voltando aí ao julgamento, né? A sorte está lançada, né? O jogo, a farsa, iniciada em 2013, chega a um momento de cobrança de pênalti, né? Não vai ter Copa. Veja, 1.630 ações penais foram movidas em relação aos atos do dia 8 de janeiro de 2023, ou seja, é um colosso de processos, né? Bom, eu vou relatar um pouquinho como é que se deu ontem, né, o primeiro dia do julgamento, né? O Moraes destacou os aspectos técnicos do julgamento. Aliás, ele estava de terno, né? Ele não estava lá com a roupa de juiz, né? Isso também chamou a atenção, né? Daí ele fez a defesa da democracia e clamou pela pacificação do país, né? Pacificação não significa impunidade, ele tocou nesse ponto, né? Goste-se ou não do Moraes, ele foi conciso no seu papel lá, né? O advogado de ramagem levou um sabão e tanto de Carmen Lúcia, a qual deixou patente que as urnas eleitorais brasileiras são perfeitamente auditáveis, né? Que as eleições foram limpas e dentro das regras, então, claro que ela vai defender isso daí, né? Tarcísio quer anistia e perdão presidencial para o Jair, né? Contando já com uma possível vitória, né? Os filhos de Jair querem distância de Tarcísio, né? Por sua vez, Eduardo não pode mais pisar no Brasil, é prisão certa, né? Até esse momento, a próxima eleição aí gira em torno de Lula contra Tarcísio. Se a eleição fosse hoje, certamente o Lula seria reeleito. O Zema vai mal, espero que continue mal. O Caiado ainda não decolou nada, né? Daí o Paulo Gonet, que é o procurador-geral da República, né? Ele disse: não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Bom, ele é um promotor aí da história toda, né? Veja, apareceu um vídeo também lá no Instagram que mostra aquele primeiro-ministro do Estado sionista, né, e genocida de Israel, lá de 2001, e você vê que ali ele tem exatamente o mesmo discurso de seus antecessores, ou seja, é sempre a mesma história, né? Genocídio, limpeza étnica, falando abertamente, sem saber que estava sendo gravado, né? E o Brasil continua comprando tecnologia militar do medonho Estado sionista? Comprar tecnologia militar desse Estado? Depois do banho que a China deu em matéria de tecnologia militar, vai continuar comprando a arma da Raytheon, da Lockheed, ou do Reino Unido, ou da França? Comprar tecnologia militar sem direito à transferência de tecnologia, sem fazer engenharia reversa, veja, comprar tecnologia militar nessas condições está entre as atitudes mais estúpidas já vistas, né? Mas vale você fazer um Jeep que você faz do que você comprar um Jeep que na hora H não vão te entregar o pneu, né? Ou ele vai falhar. Como a Argentina, né? Que na hora H não recebeu lá os assentos dos caças porque ela tinha comprado da Inglaterra, ela estava em guerra contra a Inglaterra. Aí eu falei uma questão também, hein? O Bolsonaro será julgado pela história como um golpista? Há que se fazer essa pergunta. Veja, o problema não é esse, pessoal. O problema é outro. Trata-se, não somente ele, hein, de um entreguista. Veja, esse pessoal ainda segue uma concepção doutrinária da Guerra Fria. Ou seja, urge a necessidade de novos quadros no Brasil, a necessidade de uma nova doutrina militar, que não seja paga-pau, né, de West Point, né, de Camp David, né? Nós não seremos eternamente uma reles colônia dos Estados Unidos? Nós não seremos ou seremos? Parece que é o desejo desse pessoal, né? E o Trump consegue a
proeza de unir fortemente a Rússia, a China e a Índia. Começo a achar que o plano do Trump é mesmo fortalecer os BRICS e afundar o dólar, às vezes até para desconfiar, né? Indico aí um vídeo do professor Richard Wolff, onde ele entrevista o Michael Hudson, né? Chama Trump Furioso e Isolado. China, Índia e Rússia mudam as regras do jogo. Bom, acho que vou para a última parte do nosso vídeo. Veja, ouro e petróleo. Falar sobre ouro e petróleo. E aí já é um tema assim mais específico de geoeconomia. E vamos lá. A China e a Rússia têm utilizado ouro como instrumento de proteção contra as sanções ocidentais, transformando aí o petróleo em uma oferta estratégica que eleva o seu preço relativo no mercado global. E a Índia também começou a adotar esse mesmo mecanismo, né, como forma de se proteger das sanções, né? Diferentemente aí de ciclos históricos conhecidos, a relação entre ouro e petróleo não apresenta sinais aí de prejuízo, né? O mercado de petróleo, veja, a dimensão desse mercado é de 10 a 20 vezes maior, né, que a do mercado de ouro, né? Portanto, o ouro acaba funcionando como uma espécie de uma reserva neutra, ou como uma espécie de um seguro, né? Frequentemente se questiona por que a relação ouro-petróleo, ou seja, a quantidade de barris de petróleo necessários para adquirir uma onça de ouro, tende sempre a aumentar significativamente, né? Em vez de retornar a uma média histórica, que é, digamos, de 40 a 50 barris de petróleo por onça de ouro. Onça é uma medida de quantidade, né? Bom, então vamos entrar nesse ponto aí, né? Nesse momento que membros aí dos países mais alinhados aí com os BRICS, né, estão sustentando essa tendência, né? Veja, o petróleo é um recurso fundamental, né? A energia é a base de qualquer atividade econômica, né? Sem energia não há produção, não há transporte, os sistemas econômicos não funcionam, né? Veja, o mercado de petróleo, cuja produção, né, como eu disse, é de 10 a 20 vezes maior do que a do ouro, constitui aí um fluxo econômico de grande importância, né? Então esse fluxo vai sendo canalizado para o ouro, né, que o ouro atua como uma reserva de valor neutra. Então a China, como principal importadora de petróleo, acaba desempenhando um papel importante ao precificar o barril em yuan, né? E a liquidação final pode se dar em ouro. Ou seja, você não vai negociar em dólar, né? Você não vai ficar sujeito aí a sanções geopolíticas, a pressões inflacionárias, né? Cria um ciclo de retroalimentação. Então, o preço do petróleo eleva o valor do ouro, né? E ao mesmo tempo que essa proteção, por exemplo, a proteção que a Rússia precisa, dado o nível da sanção contra a Rússia, que é gigantesco, né? Isso então tende a estabilizar os preços, né? Então você sai de um sistema financeiro global que está centrado no dólar para um modelo alternativo, né? Então a relação entre ouro e petróleo é explicada pelas características únicas do ouro, né? Porque veja, o ouro, diferentemente de outros metais, por exemplo, como prata ou platina, né, que possuem amplas aplicações industriais, né, em eletrônicos, em máquinas, em catalisadores, né, o ouro é um ativo puramente monetário, né, e também está associado a usos industriais, né. Então ele é ideal como uma reserva neutra, especialmente num contexto de crise global, né, de dívida aí, nas quais os ativos dos países, né, por exemplo, o dólar pode ser confiscado, como aconteceu aí por causa da operação militar especial russa na Ucrânia. O Banco aí Mundial, o FMI, o Fed confiscou o dinheiro dos russos, alguma coisa em torno de 300 bilhões de dólares, né? Exportadores de commodities como a Rússia preferem o ouro como uma forma de pagamento residual, né, porque ele tem adquirido muitos produtos da China, né? E a China busca evitar a flutuação do yuan, né? Bom, ativos alternativos, por exemplo, o Bitcoin é mais especulativo, né?
enquanto que o ouro mantém uma confiabilidade histórica, né? Então a tendência aí é que se aumenta essa relação aí, né? Ouro-petróleo, né? Que é medida em barris de petróleo por onça de ouro, né? Então vemos aí a adoção do ouro como ativo de reserva neutro. Os países estão recorrendo ao ouro para proteger as suas reservas contra sanções, instabilidades geopolíticas, instabilidades econômicas. O segundo ponto, a precificação do petróleo em yuan pela China. Então a transição para o yuan como moeda de referência no mercado de petróleo. Isso vai reduzir a dependência do dólar. E a liquidação em ouro, né? A utilização do ouro como uma forma de liquidação final, né? Esses fatores todos aí, entrei um pouco no campo da geoeconomia, indica que o aumento dessa relação, o ouro-petróleo não é um fenômeno cíclico temporário, né? Mas sim uma expansão aí, estrutural e permanente. Então o mercado de petróleo atua como um balão que infla o valor do ouro, consolidando aí sua relevância em um sistema financeiro global em tremenda transformação neste momento, né? Já o Rui Costa Pimenta, veja, voltando ao assunto inicial do nosso vídeo, que foi o julgamento aqui no Brasil, o Rui Costa Pimenta, do PCO, que é uma voz importante, que eu faço questão de seguir e ouvir, ele nos dá um parecer aí contra o julgamento, né, de Bolsonaro, né? E ele tem uma série de argumentos, né, onde ele diz, por exemplo, que o nosso sistema judicial tem agido contra o Brasil e contra os brasileiros. E não só neste julgamento, mas, por exemplo, desde o mensalão, né? O mensalão foi um esquema, né? Um julgamento de fachada. Não foi um julgamento de verdade. Foi um julgamento feito para condenar, né? Tanto que tem uma frase da Rosa Weber, né, que ficou imortalizada. Ela diz: eu não tenho provas, mas eu condeno. Quer dizer, o pessoal já estava condenado de antemão. E fizeram aquela encenação. Com o Lula foi a mesma coisa. Montaram aquela operação para caçar o Lula, colocar ele na cadeia, tirar ele da eleição, né? E com o Bolsonaro é a mesma coisa. Se deixar o judiciário atuar, ele vai atuar, né? Então colocaram no viés do Rui, o Alexandre foi colocado lá para isso, né? Para a juristocracia, né? Aí o pessoal diz: ah, mas o Bolsonaro é golpista. Veja, ele pode até ser golpista. O problema não é a pessoa ser alguma coisa. O problema é se ela fez alguma coisa, né? Então, ele diz que a justiça não tem que julgar a personalidade do indivíduo, né? Ela tem que julgar os atos do indivíduo. Então, por exemplo, se eu escrever num papel uma conspiração, essa conspiração ela está no papel. Então você tem que julgar aí o fato de você escrever aquele papel. Não, a justiça tem a obrigação de comprovar de forma muito clara, sem deixar dúvidas, que a pessoa fez aquilo. Então, por exemplo, nós temos aí um julgamento político, o resultado já está dado, né? Então, assim, você vê que tem várias posições, eu procuro trazer diferentes posições aqui para o canal, mas o meu viés aí não é exatamente pelo fato do mérito da questão, se ele fez ou se ele não fez. A questão é que eu acho que o governo do ex-presidente aí, que está com tornozeleira e não foi aí ao julgamento até o momento, ele é um entreguista, né? Eu não posso aceitar que se tenha interferência de outro país, sobretudo se for dos Estados Unidos, que tem um histórico de interferência medonho aqui na história do Brasil, né? Desde a época da República Velha, principalmente na era Vargas, né? Na morte do Vargas, estranhíssima, né? E depois na época do Juscelino, né? Depois tiraram o João Goulart, né? É claro que eles estão envolvidos também com a implantação do regime militar brasileiro de 64. E depois, na outra fase, né, quando começa a fase neoliberal, que eles impõem aqui também uma mudança de regime, que ocasionou também o fim do regime militar, né? Bom, enfim, é toda uma série de interferências, né, e de irregularidades aqui na nossa política local. Uma coisa é certa: nós temos de resolver os nossos problemas. E nós temos de ir ao encontro daquilo que é auspicioso para a nossa soberania, para o nosso desenvolvimento, né, e para o nosso crescimento. O Brasil, em algum momento, ele vai ter que
despertar, né, e levantar aí do berço esplêndido, né, e começar a governar, a exemplo de outros países que já o fazem, né? Se você leva em consideração que há 40 anos atrás o PIB do Brasil era maior do que o da China, e você vê o colosso que é a China hoje, você vê que nós realmente ficamos marcando toca, né? E envolvidos em tolices que não trazem futuro algum. Está na hora de botar a mão na consciência, Brasil, vamos em frente. Canal Aqui Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão, de livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Se você chegou até aqui, dá o seu like aí, prestigie o nosso canal, torne-se membro do canal, traga um membro para o canal, replique aí nas suas redes, nos seus grupos, informe para alguém sobre o nosso trabalho aqui, que é feito inteiramente por livre, espontânea vontade, não ganhamos nada com isso, mas o canal é monetizável, também se pode fazer Pix para o canal Luz no Fim do Túnel. Bom, foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção, e boa semana a todos, e vamos em frente, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus.